Amados irmãos, graça e paz. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho no qual escreveu Mateus, capítulo 5. Nós leremos o verso 1 e o verso 2. Nós temos ministrado, para você que está vindo pela primeira vez, nós temos ministrado em todo o Evangelho de Mateus. Chegamos agora num momento crucial. Desde o sermão passado, nós vimos uma nova etapa dentro da vida do nosso Senhor, que é quando Ele inicia o ministério. E agora nós estamos diante de uma porção bem grande, no qual o Senhor vai falar o chamado de Sermão da Montanha, das bem-aventuranças, como assim foi contado aqui para nós. Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no verso 1 e o verso 2, diz assim a palavra do Senhor: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los. Repetindo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los. Pai querido, diante da tua presença nós nos encontramos, sedentos para ouvir a tua doce voz, a tua palavra. Tem misericórdia de mim, me usa como dispenseiro, e ao teu povo que aqui está, para que possamos ser tocados pelo teu Santo Espírito e assim andarmos em conformidade com a sua santa palavra. Tem misericórdia de nós. Nós assim te pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, há uma série na Netflix que talvez os mais jovens conheçam. Série chamada Strange Things. É uma série que conta a história de 4 amigos que vivem uma aventura um tanto surreal. Um desses amigos, Will, ele é pego por um monstro e ele é levado para um outro tipo de mundo. E no desenrolar da história, é revelado que esse lugar para onde esse Will é levado é um mundo invertido. O mundo invertido. É um mundo, mas é um mundo de ponta a cabeça. Um lugar de escuridão, destruído, um mundo bem pós-apocalíptico, e certamente você vai pensar sobre isso, um mundo bem assustador. As coisas nesse mundo têm uma característica, elas são contrárias a este mundo que nós estamos. Ao invés de vida, você tem morte. Ao invés de luz, você tem trevas. Um dos meninos da série diz que o mundo invertido é uma dimensão de um lugar reflexo e sombrio, um eco do nosso mundo. É um lugar de decadência e morte, um lugar de monstros. Está diante de você, mas você não consegue observar. Eu não consigo assistir séries, filmes e apenas para assistir. Eu gosto sempre de tentar capturar a mensagem que está sendo falada ali por meio do diretor, a filosofia que molda aquela história. Eu tive um professor e ele tem uma frase que nunca saiu do meu coração. Ele dizia o seguinte, assim, olha, tem alguém pensando. Por trás de toda a produção artística, seja filme, seja livros, seja séries, do que for, tem alguém ali querendo ensinar alguma coisa. Tem alguém ali querendo mostrar, transmitir a sua cosmovisão. É por isso que nunca será apenas um filme, nunca vai ser somente um desenho, nunca vai ser apenas um livro. Mas o que está diante de nós é a cosmovisão daquele autor. Ele está mostrando alguma coisa a respeito da sua vida, alguma coisa que ele quer ensinar para nós. Por quê? Porque nós aprendemos melhor por meio de ilustrações. Né? Talvez você já ouviu aí, você vai me atender agora ou você quer que eu desenhe? Né? Você não entendeu, então deixa eu desenhar. Eu lembro, por exemplo, na época da escola, um professor, na época, ele ministrava sobre física, falava sobre física, e aí no dia em que ele foi falar para nós sobre força centrípeta, força centrífuga, ele levou um liquidificador, acabou, nunca mais esqueci. O liquidificador bate e é centrífuga. Você tem uma fuga do centro. Aquilo fica na nossa mente. Quando a gente vê alguma coisa, aquilo ensina mais. É por isso que a gente, muitas das vezes, aprende tanto assistindo filmes. O que é que a gente está aprendendo é que fica a pergunta para nós. A verdade é que tem alguém pensando, tem algo a ser ensinado aí para nós. E quando eu ouvi, assistindo ali junto com a família, eu ouvi, junto com a Natália, assistindo Mundo Invertido, Lugar de Decadência, Mundo Ponta Cabeça. Irmãos, a minha mente veio para o Sermão do Monte, veio para o Sermão da Montanha, e eu te explico por quê. Quando nós olhamos, irmãos, para a vida no reino, a maneira como o cristão deve viver,
ele vive e deve viver, a maneira como Cristo quer que nós nos portemos, como é apresentado no Sermão do Monte, nós percebemos que nós estamos vivendo em um mundo invertido. A nossa realidade é de um mundo contrário, pelo menos com relação ao reino do nosso Senhor. O que Jesus descreve a respeito dos seus servos, expresso no Sermão da Montanha, é completamente contrário ao que nós temos visto. É como se nós estivéssemos de ponta cabeça. Eu vou te dar exemplos com o que a gente vai encontrar aqui no Sermão do Monte. No reino de Deus, por exemplo, feliz é aquele que reconhece a sua incapacidade espiritual. Eu reconhecer minha incapacidade? Não, pera lá. Eu não tenho que reconhecer. Não, eu tenho que mostrar que eu sou capaz. Não é? Não no mundo do nosso Deus. Não no reino do nosso Deus. Por exemplo, o pobre de espírito é que é bem-aventurado. Pobre e feliz. Tem como? Tem no reino do Senhor. No reino de Deus, feliz é o que chora pelos seus pecados. Então, chorar? Chorar eu vou estar demonstrando fraqueza, mas é isso que nós encontramos. Feliz é aquele que abre mão dos seus direitos. Você quer uma capa? Dá a túnica também para ele. Ferir um lado, dá a outra face. Que isso, irmãos? Que isso? Talvez você está me olhando e falando assim, isso é loucura. Não é loucura para aqueles que querem viver nos moldes de Cristo. E é sobre isso o Sermão da Montanha, que está diante de nós aqui. Você percebe o quão diferente é a vida no reino de Deus? Fica evidente para nós, irmãos, que esse nosso mundo é um mundo caído e tem valores invertidos, completamente na contramão dos valores do reino do nosso Senhor. Para a gente poder entender aqui o que está diante de nós, vamos voltar um pouquinho e entender, irmãos, que Mateus, mais uma vez, aquilo que nós já falamos, Mateus narra a chegada de um novo tempo, é chegado o reino dos céus. E Jesus é o rei, e Jesus traz esse reino. O Evangelho de Mateus, ele busca, desde o início, mostrar que Jesus é o rei prometido, aquele que cumpre todas as exigências de Deus, e ele tem por direito o trono de Davi. Ele é descendência de Abraão, ele é descendência de Davi. O tempo todo, Mateus mostra para nós o cumprimento das profecias sobre a sua vida. E essa aqui é de importância, essa informação é importantíssima para nós entendermos tudo o que vai estar escrito, que nós vamos estudar da agora para frente, tá? Que é descrito aqui no Sermão do Monte. Jesus é o rei prometido. Mateus nos mostra isso, por exemplo, evidenciando que Jesus satisfez as exigências na lei. Se você voltar um pouquinho, Mateus capítulo 3, versículo 14, nós falamos sobre esse texto. O 14 e o 15 diz assim: ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Aqui a gente vê o Senhor Jesus cumprindo a lei, indo até João. Não apenas isso, mas ele também cumpre as predições dos profetas. Mateus capítulo 4, versículo 12 ao 16 diz: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta. E a gente falou sobre isso na última mensagem. O tempo todo o que nós vemos é para que se cumprisse o que o profeta diz. Para que se cumprisse o que o profeta. Jesus inaugura, irmãos, o reino prometido, e ele mesmo é rei por excelência. O ministério de Jesus, desde o início, é marcado pela realização de milagres e curas. A gente viu isso na última mensagem também. Se você olhar aí o finalzinho do capítulo 4, vai dizer que Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. A sua fama começou a correr. Obviamente, tem alguém realizando milagres. Estão dizendo que ele pode ser até mesmo o Messias prometido. E o povo vem até Jesus para poder ouvi-lo ministrar. E aí o texto vai dizer no versículo 25: e da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Muitas dessas pessoas, irmãos, estavam atrás de Jesus não por causa de quem ele era. Estava atrás por causa dos seus benefícios, daquilo que o Senhor poderia lhes dar, né? Estavam atrás do pão para alimentar os seus corpos, mas não as suas almas. Estavam atrás de cura física, da libertação das suas dores, mas não buscavam perdão dos seus pecados. Mas Jesus sendo rei, é óbvio que ele sabia que nem todos que ali estavam eram verdadeiramente súditos no seu reino. Então ele vai agora, como o nosso texto que nós lemos, vendo Jesus as multidões,
subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram seus discípulos e ele passou a ensinar-lhes. Então o que Jesus vai fazer aqui? Ele vai, como o texto diz, assentar-se, o que Agostinho diz que é próprio daquele que tinha autoridade ali no seu tempo, e ele vai ensinar, ele abre a sua boca, uma referência aos profetas do Antigo Testamento, e ele vai mostrar para todos aqueles que ali estavam, principalmente os seus discípulos, as características que nós encontramos nos súditos do seu reino, aqueles que são realmente filhos de Deus. Hoje o meu objetivo aqui, irmãos, não é de entrar dentro das bem-aventuranças, não é de focar em algo exclusivo a respeito do sermão, mas sim dar um panorama para a igreja sobre todo o Sermão do Monte e observar algumas coisas que serão comuns na nossa exposição desse texto, coisas que são importantíssimas para o nosso entendimento. O primeiro deles aqui para nós, irmãos, é a gente observar quem está falando. Primeira coisa que nós precisamos observar é que tudo o que é dito aqui tem a máxima importância por causa de quem está falando. Por causa de quem está falando. Nós não estamos falando aqui, irmãos, de um homem comum, um rei humano, um governador. Nós não estamos falando sobre um guru, nem sobre um filósofo tentando mostrar o melhor caminho para a vida. Não é isso que nós estamos falando. Não é isso que nós estamos vendo. Nós estamos aqui, irmãos, vendo aquele, e quem está falando aqui é aquele ao qual recebeu do Pai toda a autoridade, todo o poder nos céus e na terra. Daquele ao qual toda língua há de confessar e todo joelho há de se dobrar. Nós costumeiramente, irmãos, nós damos mais importância, atenção àqueles que se mostram aptos para poder ensinar, que são autoridades no assunto, seja ele qual for. Uma coisa, por exemplo, é quando um vizinho te recomenda um remédio. Ah, rapaz, estou sentindo uma dor de cabeça, o vizinho te recomenda um remédio. E outra coisa completamente diferente é quando você tem um médico fazendo isso. Um médico que estudou ali 10 anos da sua vida, no mínimo 10 anos da sua vida, te recomenda. Uma coisa é você pedir informação na rua. Ô amigo, como que eu faço? Chegar em tal lugar. E outra coisa é quando você pede num lugar específico para aquilo. Ou seja, nós valorizamos as pessoas que têm autoridade para poder falar a respeito do que nós estamos buscando. E aqui, irmãos, quem está falando no Sermão do Monte não é um leigo, não é um vizinho, não é um qualquer, não é. É quem tem toda a autoridade. E ele define os termos. Não há quem se assemelhe a quem está falando, no caso Jesus Cristo. Não há quem possa fazer oposição, não há ninguém acima dele, não há nenhuma outra voz que se sobrepõe à voz do nosso Senhor. Nós estamos aqui, irmãos, diante, o Sermão do Monte é o manifesto de Jesus Cristo. É o manifesto do reino. É Jesus descrevendo o que ele desejava, o que ele vai encontrar nos seus seguidores, aquilo que ele desejava que eles fossem e que eles fizessem. Assim como nós tivemos vários manifestos na história, manifesto político, manifesto artístico, educacional, o Sermão do Monte é o manifesto do reino proferido pelo próprio rei. Ele não é um rei, mas ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Agora, eu quero perguntar para os irmãos, se você entende, você consegue imaginar a importância do que está para ser dito aqui. A importância, porque quem abriu a boca para poder falar é o grande eu sou. Então a gente observa nesse primeiro ponto aqui, irmãos, que quem está falando tem autoridade. E eu estou dando tanta ênfase assim, porque eu e você, nós precisamos entender, irmãos, que não somos nós que determinamos como nós viveremos. Não somos nós. Não somos nós que dizemos, ou não somos nós quem fazemos as regras. É Jesus quem as faz. É Deus quem diz, irmãos, como seus filhos devem se portar. Não é o homem seguindo o seu coração, como por exemplo é vendido, pelo diabo, o slogan, siga o seu coração, faz aquilo que você achar melhor, faz conforme os seus sentimentos. Não é. A palavra de Deus, inclusive, vai nos repreender quanto a nós darmos ouvidos ao nosso próprio coração. Jeremias 17:9 diz, enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e perverso. O mundo, irmãos, tenta ditar as regras da nossa conduta, os nossos comportamentos, mas isso não é da alçada de homem algum, isso é do Senhor, é o Senhor quem diz como nós devemos ser e como nós devemos proceder. A opinião do homem nunca passará de mera opinião, mas a palavra de Deus é quem tem toda a autoridade sobre todo e qualquer assunto. Não é difícil, irmãos, de nós ouvirmos certas opiniões de pessoas que se dizem cristãs,
mas que vão contrário àquilo que é previsto na palavra de Deus. Recebi um Reels essa semana aí de um camarada que se chama de pastor, né, tem alcunha de pastor, e aí pergunta, você acha que o entrevistador, você acha que eu preciso ler a Bíblia todos os dias? Não precisa ler a Bíblia todos os dias. Não, a Bíblia contém a palavra, mas ela não é a palavra. Talvez ali o máximo interessante para você vai ser os evangelhos. Gente, é isso. E as pessoas estão ouvindo, estão absorvendo isso, irmãos, e querem viver conforme a sua própria vontade. Quantas são as vezes que eu falo, não, essa daí é a sua verdade, a minha verdade é diferente. Irmãos, não há pluralidade de verdades para o servo do Senhor. Para aquele que ama a Cristo Jesus e quer andar nos seus caminhos, irmãos, a verdade é Cristo Jesus. Ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não diz uma verdade, ele não diz um caminho, mas ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a maneira como Cristo quer que os seus servos vivam, a maneira, aquilo que ele encontra nos seus súditos, a gente vai ver mais para frente, ele descreve aqui no Sermão da Montanha. Então o que entra aqui para nós é, a sua opinião pouco importa, se Cristo Jesus, se a palavra de Deus já se manifestou sobre esse assunto. Qual que é a posição sua a respeito do aborto? A mesma de Jesus. Qual que é a posição sua a respeito de política? A mesma de Jesus. Qual que é a posição sua a respeito de pagar os impostos? A mesma de Jesus. Não é pensando diferente. Eu e você, irmãos, não estamos autorizados a ditar as regras, mas confiar e crer e seguir aquilo que o Senhor Jesus já manifestou a respeito desses assuntos. Isso nos leva para o segundo ponto. No primeiro que nós temos então é quem está falando é o rei. Tem a máxima importância. Ok? Não é nem Pedro, não é nenhum dos... Não. Mas que eles estão ali incumbidos dessa missão. Aqui no Sermão do Monte, a autoridade é de Cristo Jesus. Ele está falando. Segundo ponto para nós é de que o Sermão do Monte é o padrão da vida cristã. E aqui eu sei que dá vontade de chorar. O Sermão do Monte é o padrão da vida cristã. Depois de nós entendermos quem está falando aqui, não pede, mas ele ordena, porque é o rei, a segunda coisa que observamos é que, sim, o Sermão do Monte é o padrão da vida cristã. Eu digo isso justamente porque Cristo está expondo aquilo que ele encontra na vida daqueles que são filhos de Deus. E uma coisa que fica claro aqui para nós, irmãos, os discípulos do Mestre, aqueles que são servos do Senhor, são completamente diferentes do padrão de vida do mundo. O povo de Deus, ele é essencialmente diferente. John Stott, ele diz uma frase interessante, ele fala assim, o tema essencial de toda a Bíblia, desde o começo até o fim, é que o propósito histórico de Deus é chamar um povo para si, que este povo é um povo santo, ou seja, separado do mundo para lhe pertencer e obedecer, e que a sua vocação é permanecer fiel à sua identidade, isto é, ser santo e diferente em todo o pensamento e em todo o seu comportamento. Ele ainda diz algo, que ele fala que a chave do Sermão do Monte é Mateus 6,8, passa uma página para você ver, onde a gente encontra o texto bíblico dizendo, não, só essa parte A, não vos assemelheis, pois, a eles. Não vos assemelheis, pois, a eles. E eu concordo, irmãos, com ele, porque isso nos leva para Deus falando com o povo de Israel a mesma coisa. Jesus está só, irmãos, repetindo aquilo que foi falado lá em Levíticos 18, quando o Senhor diz, não, quando vocês possuírem a terra prometida, não fareis como eles. Ou seja, o povo de Deus é diferente. O povo de Deus anda numa toada diferente, porque anda conforme a palavra do próprio Deus. Essa é a temática de todo o Sermão do Monte, ser santo, separado. Jesus nos mostra, irmãos, que o caráter daqueles que são servos do Senhor tem de ser completamente diferente daquele que é admirado pelo mundo. Qual que é o padrão que o mundo admira? O mundo admira o homem que não chora. O homem não chora, tem até música para isso. O homem que é forte, o homem que não demonstra fraqueza, o homem que não abre mão dos seus direitos, o homem que não, se necessário, pisar em alguém para poder subir, ótimo. Por quê? Porque esse é o tipo de homem chamado de determinado. A pessoa alcançou o ápice, ela é admirada por tantas pessoas. Como é que ela fez para poder chegar até lá? Quantas pessoas ela pisou nesse processo? Ela pode ter pisado nesse processo. É isso que o mundo valoriza. Não importa se pisou ou se não pisou. O importa é onde essa pessoa está agora. E se ela está numa posição de destaque, ótimo.
Ela é determinada, mesmo se ela tiver dado tombo no outro, ter derrubado, pisado em pessoas. Nesse mundo, ninguém se importa. O que importa é o homem forte, esse é o homem determinado, o homem vencedor. Mas essas não são qualidades vistas nos servos de Cristo. Não são as qualidades demonstradas no Sermão do Monte, naquilo que é o padrão da vida cristã. Jesus diz que aqueles que lhe pertencem, que entrarão no reino do céu, são assim. Eles possuem essas características apresentadas no sermão. E pastor, o que isso significa? Você precisa estar atento ao que eu vou te falar. O que Jesus vai ensinar no Sermão do Monte não é uma possibilidade. O que Jesus ensina no Sermão do Monte não é uma possibilidade. Do tipo assim, olha, estou falando para você ser manso, para você ser pacificador, para você ser humilde de espírito. Mas se não der, tudo bem, né? Paciência, né? Paciência, né? Ninguém consegue ser perfeito. Não, não é assim. Não, não é. Por mais que o Senhor de fato tenha paciência conosco, por mais que o Senhor seja abundante em graça e misericórdia, tem prazer em exercer misericórdia, irmãos, você não está jogado à sorte e vai viver na sua vida e vão ver no que vai dar, não. O Sermão do Monte é aquilo, irmãos, mostra para nós aquilo que nós encontramos na vida daqueles que são servos do Senhor. Se der para ser assim, deu. Se não der para... Não é algo, não é uma possibilidade, é uma constatação. Aqueles que são filhos de Deus são mansos, são humildes. Eles são aquelas pessoas que demonstram misericórdia, que têm sede, que têm fome de justiça. Essas pessoas são, os filhos de Deus, eles são dessa maneira. O que eu quero dizer com isso, irmão, sendo curto e grosso, é de que nós vamos, a partir dessas próximas ministrações, se essas qualidades não têm sido vistas na sua vida, você está dando indícios que você não é um cristão de fato. Se você não luta por isso, claro, você pode virar e falar assim, pastor, eu tenho dificuldade em perdoar determinada coisa que aconteceu na minha vida. Eu tenho dificuldade com tal ponto, mas estou lutando diante de Deus para que o Senhor quebrante o meu coração, porque eu não quero ser uma pessoa endurecida quanto à falta de perdão. E eu vou falar assim, estou no mesmo barco. Estamos juntos, lutando contra o nosso pecado. Agora, se você vira e você fala assim, olha, não quero nem saber disso daí não. Para mim, ser pacificador está por fora. Não sou manso, explodo com facilidade. Arriscou, eu pego fogo mesmo. E é desse jeito, faz parte da minha natureza. Você nasceu de novo? Será? Será que nasceu de novo? Essas qualidades são vistas. Se não são vistas, está ali no bolo. Com a pessoa lutando, irmãos, para viver uma vida de santidade diante da presença do Senhor. Eu sei que não é fácil ouvir isso. Porque Jesus vai falar sobre tantos assuntos aqui no Sermão do Monte, tantas questões éticas aqui para nós. Jesus fala sobre caráter, fala sobre a lei, fala sobre disciplina, oração. Jesus fala sobre ansiedade, que é chamada de mal desse século. Jesus fala sobre discernimento espiritual, perdão, entre tantas coisas, irmãos, que desmascaram o nosso coração, porque em muitas delas nós temos sido falhos. Mas essa é a realidade. Essa é a realidade. O que acontece, Jonathan, é muitas vezes assim, Senhor, é tão difícil viver uma vida de santidade, né? Então vou viver aqui do meu jeito aqui. Não. Às vezes parece que o simples fato de ser difícil nos dá a carta branca para não sermos. O simples fato, irmão, de ser realmente, negar a nós mesmos, as nossas próprias vontades, quando que isso vai ser fácil, irmãos? Para nós que convivemos com o pecado aqui nesse mundo, nunca vai ser fácil. Tá bom, mas aqui, se não é fácil, né? Deus entende. Pode ficar tranquilo na sua vida. Não fique tranquilo. Não fique tranquilo. Você não pode pecar em paz. Você não vai pecar em paz se você é do Senhor, porque o Espírito Santo vai consumir o seu coração, te levando ao arrependimento. O que nos é dito aqui, irmãos, não é simplesmente o que Deus requer dos seus filhos, mas aquilo que Ele vê na vida dos seus filhos. A palavra diz, bem-aventurados são os humildes de espírito. Não está falando que bem-aventurados serão no futuro. Não, já são os humildes de espírito. São bem-aventurados. E o que isso significa? É que Deus já vê os seus filhos assim. Já vê. É algo que eles possuem. E se eu não tenho, se eu não luto para ter essas características que são mostradas aqui para nós, será que eu sou um filho de Deus? Será que eu realmente nasci de novo? Será? São perguntas que nós fazemos. O chamado, irmãos, a vida cristã é um chamado, é altíssimo mesmo. É altíssimo. Padrão, é um padrão de santidade.
Nada menos do que isso. Não é à toa que o chamado ao discipulado, irmãos, é um chamado para morrer. É por isso que, irmãos, no sermão passado nós falamos a respeito disso. Seria possível o cristianismo prosperar se ele não fosse divino? Você quer, irmãos, morrer para a sua própria carne? Senhor, que cumpra as suas vontades sobre mim. Os meus planos, sempre sonhei em ser isso, em ser aquilo, em fazer isso, fazer aquilo outro. Mas eu entrego tudo diante da tua presença, porque eu amo o Senhor acima dos meus próprios sonhos. Isso é o chamado do cristão. Mas é aquilo que nós estamos dispostos a pagar? Se não fosse, irmãos, pelo Espírito Santo de Deus, o que seria de nós? É Ele operando essa obra. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Consegue dimensionar o que está sendo dito? Você necessariamente precisa apresentar e lutar por essas qualidades que são descritas aqui, irmãos, no Sermão do Monte. Por quê? Porque Jesus diz que os que são dele possuem essas qualidades. É palavra dele, é constatação dele, o reino é dele, o padrão é alto mesmo. Pastor, mas aí é difícil demais ser crente. Parabéns, chegou à conclusão certíssima. Não é difícil ser crente, irmãos. É impossível. É impossível. Se não for o terceiro e último dos pontos aqui para nós, a santa obra do Espírito Santo em nós. O terceiro e último ponto, irmãos, é que nós dependemos completamente do Espírito Santo para nós cumprirmos a vontade de Cristo. Nós precisamos. Nós dependemos completamente do Espírito Santo para alcançarmos esse padrão. Eu sei, se eu encerrasse esse sermão dessa maneira, irmãos, encerrasse aqui sem me falar que é impossível nós sermos cristãos do jeito de Deus, do jeito que Ele espera, sem falar para você sobre a obra do Espírito Santo em nós, tenho certeza, a começar por mim, a gente sairia daqui de cabeça baixa. Porque manda a gente ser santo, manda a gente ser santo, não é. Manda a gente ser manso, não é. Pacificador, não é. Ter sede de fome, de misericórdia, de justiça, não tem. A gente se vê em falta nisso daqui. Mas você não está sozinho. Você não está sozinho. Nós temos o Espírito Santo agindo em nossos corações. Nos levando, irmãos, a ser conformados, conforme Romanos 8, 29 vai falar para nós, sermos conformados à imagem de Jesus Cristo. Esse é o propósito de Deus. Então eu digo para os irmãos, se você nasceu de novo, você tem o Espírito Santo habitando em você. E isso nos traz, primeiramente, um alívio e depois uma responsabilidade. Pastor, alívio por quê? Um alívio porque você não está sozinho. Na luta por santidade, na luta por viver uma vida reta, justa, íntegra aos pés do Senhor, você não vai caminhar sozinho. Você tem o Espírito Santo de Deus. E Ele te dá condições de viver uma vida plena. Ele capacita cada crente, irmãos, para cumprir um desses requisitos. Mas também nós temos a responsabilidade. Qual que é a responsabilidade que nós temos? A responsabilidade é que é o seguinte, se o alívio é alívio, ufa, você tem o Espírito Santo? Responsabilidade, você tem o Espírito Santo. Então não dá para você dizer assim, ó, síndrome da Gabriela, eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Não dá. Não dá. Você nasceu pecador, teve um encontro com Cristo Jesus, tem muitas dificuldades na sua vida, mas você quer viver conforme a palavra do Senhor e você vai lutar por isso. Você nunca poderá dizer que você não consegue ser manso. Porque se você for de Cristo, um cristão de verdade, o Espírito te dá a capacidade de ser. Não, pastor, eu não consigo. Definitivamente eu não consigo perdoar, eu não consigo chorar pelos meus pecados, eu não consigo me arrepender, eu não consigo ser um pacificador, sou um brigão, sou um explosivo mesmo, e eu acho que eu nunca vou mudar. Se você pensa e age assim, eu tenho uma triste notícia para você. Você não está dando indícios que nasceu de novo. Sinclair Ferguson, comentarista, ele diz que se você não estiver buscando pôr o Sermão do Monte em prática, falta-lhe a evidência fundamental de que Jesus Cristo é o seu Salvador, pois o sermão é nada mais, nada menos do que a descrição do que é e de como viver a vida de alguém salvo. O Sermão do Monte sendo um padrão, mostrando para nós como viver. É possível nós entendermos o sermão como um criador de desesperança, assim como tem muitos, né? Estudando, preparando o texto para trazer para os irmãos. Tem determinados comentaristas, né, fora do nosso meio reformado, que tratam o Sermão do Monte, irmãos, como algo utópico,
Como, por exemplo, assim, olha, Deus queria que vocês fossem assim, né? Mas já que Ele não é, já que nós não somos, que a gente não consegue chegar lá, então, não. Por que Deus nos daria, irmãos? Deus nos daria a sua palavra, nos ordenaria a ser mansos, humildes, a sermos pobres de espírito aqui. Por que o Senhor nos ordenaria essas coisas se nós não conseguíssemos cumprir? Não seria injusto da parte de Deus nos ordenar algo da qual nós não conseguimos cumprir? Então, se está aqui, se é o padrão de Deus para nós, eu e você não podemos dizer que não é possível para mim ser uma pessoa pacificadora. Por quê? Porque você tem o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus nos leva a viver uma vida que vai agradar a Cristo. Sem dúvida, quando Jesus descreve o estilo de vida apropriado aos membros do seu reino, nós compreendemos, irmãos, o quão distante nós estamos da verdadeira santidade. Quão distante nós estamos, irmãos, de levar uma vida reta diante do nosso Senhor. Mas o Sermão do Monte, irmãos, não visa produzir desespero em nós, pelo contrário. O Sermão do Monte vai buscar colocar diante de nós uma visão gloriosa de como o Senhor pretende que as nossas vidas sejam. Ainda que você tenha dificuldade, em qualquer que seja, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os... Ainda que você tenha dificuldade com os pontos que serão trabalhados. Quando vai falar a respeito você olhou de maneira impura para uma mulher. Quando vai falar a respeito do voto que você fez. Quando vai falar a respeito de se você odiou o seu irmão no seu coração, você já matou. Todas essas coisas são extremamente difíceis, mas não é para gerar em nós desesperança. Mas sim gerar em nós alegria, porque sim, o que o Senhor pretende que a nossa vida seja, é uma vida santa diante do Senhor. É glorioso ver, irmãos, desde já, que nós vivemos no mundo, mas com o caráter do mundo celestial. São dois mundos, é verdade, completamente opostos, e isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, porque eu não sei você, irmãos, mas esse mundo que nos rodeia provoca profunda tristeza. Basta você ficar sabendo o que está acontecendo lá do outro lado do mundo, o que está acontecendo aqui dentro de Goiânia. Essas notícias que vêm, irmãos, deixam nosso coração tão pequeno, tão apertado, mediante o pecado que corrompe esse mundo. Aí nós vamos para a palavra de Deus e vemos que o plano de Deus para o seu povo é um plano de perfeição, de santidade plena, de paz. E ainda que não consigamos conquistar essa paz perfeita, essa santidade perfeita nesse mundo, não é para nós corrermos da luta, mas para nós irmos em direção ao nosso Senhor, porque temos o Espírito Santo habitando em nós. É tão bom saber que o padrão para esse reino revela a grandeza e a majestade de Deus. E é tão bom saber que, apesar de mim, o Espírito Santo de Deus me capacita a batalhar para ser santo, como o meu Senhor me chama a ser. Quero concluir, lembrando algumas das coisas que nós falamos. Primeira delas, três preciso para nós aqui. Primeira coisa, eu preciso entender que quem estabelece os parâmetros para o reino celestial é o próprio Rei Jesus. Eu sou cristão, mas já aviso para o senhor, hein? Sou cristão do meu jeito. Então você não é cristão. É isso, só isso. Eu sou cristão, mas eu sou cristão do meu jeito. Não, tem que ser do jeito de Jesus. Não é do jeito nem da presbiteriana, da batista, da assembleia, é do jeito de Jesus. É isso. Preciso entender que quem estabelece os parâmetros, como as coisas devem ser, é o próprio rei. Isso significa que não sou eu, ou o que eu penso, mas o que Jesus diz sobre esse tema. O que Jesus diz sobre isso? O que o Senhor fala a respeito disso? São problemas, irmãos, que nós aplicamos para dentro das realidades, mas não somente espirituais, quando diz respeito à eternidade, para qualquer coisa, qualquer batalha na sua vida. Veja o que Jesus diz sobre isso. Pelo amor de Deus, você está aí lutando no seu casamento. O que Jesus diz para você ser? O que Jesus diz para você fazer? Está lutando dentro do seu ambiente de trabalho. O que a palavra do Senhor diz? Muitas vezes, irmãos, nós não consultamos a palavra. Às vezes é falta de fé do nosso coração de crer e de ver que o Senhor fala por meio dela. É Ele quem estabelece os parâmetros. Tem uma situação, dando aula de escola dominical, no tempo passado, e aí uma jovem levantou e falou, não, a minha visão sobre esse assunto é tal e tal.
Ô querido, por favor, não me tenha como grosso, mas entre a sua opinião e a palavra de Deus, eu vou ficar com a palavra de Deus. Combinado? Vou ficar com a palavra de Deus. Mas não é assim, Arthur, que às vezes acontece. Às vezes a gente fica com a opinião do professor de história. Às vezes a gente fica com a opinião do amigo mundano. A gente fica com a opinião de tantas outras coisas, irmãos, e deixamos aquele que tem de fato autoridade, aquele, irmãos, que é autor da vida. Nós deixamos o Senhor de lado e queremos ouvir. O que o último psicólogo da moda fala? O que o último psiquiatra fala? O que os estudos dizem a respeito disso? O que isso? Tem coisas muito positivas, mas quando entra em conflito com aquilo que Jesus diz, irmãos, você não tem que duvidar. Você não tem que... Pronto, entrou em confronto com a palavra de Deus, você já sabe que esse lado de cá você não quer. Você quer seguir aquilo que o Senhor ensina. Eu preciso entender que Jesus é quem estabelece os padrões do reino. Segundo, preciso entender que o padrão é alto mesmo, verdade. Porque o rei, que é santo, me chama para ser santo. Me chama a ser diferente do mundo. E como veremos, a ser diferente até mesmo daqueles, irmãos, que se julgam religiosos, mas que não buscam santidade. Existem, irmãos, no meio dos salvos, aqueles que pensam que são, mas não são, porque vivem conforme as leis dos seus próprios corações e não sobre a lei de Deus. Eu falo isso principalmente porque se tem um grupo que Jesus confronta no Sermão do Monte, era com o grupo dos religiosos, que atavam fardos pesados sobre a vida dos cristãos ali do seu tempo, irmãos, com práticas de jejum, práticas de tanta coisa que a palavra do Senhor não ordenava. O Senhor confrontava essas pessoas. E às vezes, irmãos, até no nosso tempo, dentro das nossas próprias realidades, a gente precisa confrontar aqueles que se julgam cristãos, mas que estão fora do padrão da palavra de Deus. Não só pessoas, denominações, tantas outras coisas. Nós temos um padrão, Escritura, Bíblia Sagrada. Está aqui? Amém. Não está aqui? Então, vamos ficar somente com o que aqui está. Eu preciso entender que é Jesus quem estabelece os padrões do reino. Eu preciso entender que o padrão é alto mesmo, porque quem fala é santo, é perfeito e me chama a santidade. E por fim, eu preciso entender que a morte de Jesus nos capacita a vivermos o Sermão do Monte. A morte de Jesus. Ele morreu, mas com que finalidade? Paulo nos diz em Tito capítulo 2, versículo 14. Jesus morreu a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Zeloso. Paulo está dizendo, irmãos, que Cristo nos possibilitou cumprir integralmente cada ponto do Sermão do Monte. Por isso, durante a série de exposições que nós teremos no Sermão do Monte, o Senhor te chama a contemplar a sua vida à luz da palavra, à luz daquilo que é dito a respeito dos súditos do reino. Você irá olhar pelo espelho e você vai ver se você tem sido aquilo que o Senhor deseja e espera de você. Vamos orar?